até o versículo 7, alguns versos eu vou te pedir para lê-lo. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. 2, igreja. Serás uma coroa de glória, olha que promessa, serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua destra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. 6, igreja. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém. Pode assentar. Minha palavra nesta manhã, queridos, tem o seguinte tema: ore por restauração. Ore por restauração. Quem de nós pode engrossar a voz, encher o peito e dizer: eu não preciso de restauração em nada? Eu acredito que não há ninguém aqui que tenha esta ousadia da igreja de Laodiceia, né? Estou rico e abastado e de nada preciso. Deus olhou e disse: você é pobre, miserável e nu e cega. Aquela que se dizia abastado. Todos nós temos áreas que nós precisamos de restauração. Eu tenho inúmeras. Eu acredito que você tenha. Esse texto é uma promessa maravilhosa. Isaías 62. Esse texto, o contexto aqui é de Jerusalém, que estava desolada, abandonada, fruto da sua rebeldia, do seu pecado. Mas Deus, por boca de Isaías, se levanta e diz o seguinte: não vai ser assim para sempre. Vocês hoje são desolados, estão num tempo caótico, mas vocês serão a minha delícia. Eu terei prazer em vocês, como um noivo tem prazer na sua noiva. Eu terei esse prazer em vocês. Porque às vezes a gente passa na vida alguns reveses, né, irmãos? A gente passa na vida alguns vendavais assim que parece que nunca vão terminar. Eu não sei você, mas tem hora que a gente tem a impressão que Deus passa perto da gente, tampa o nariz, vira a cara, ele não quer nem saber de nós mais. Já teve essa impressão? Parece que Deus está nos evitando. Parece que onde estamos, ele corta a volta, porque a situação da gente é tão caótica e tão tensa, que nos dá uma impressão de que Deus não está querendo mais se relacionar com a gente. Aí Deus entra com esta promessa e diz para nós que Ele tem promessas de restauração para a minha vida e para a sua, e que por mais caótico que seja o cenário, Ele vai fazer de nós uma delícia, um prazer, um deleite nas mãos dEle. Então notem vocês, irmãos, que Deus está prometendo aqui para uma cidade, Jerusalém, mas é um símbolo da nossa igreja,
é um símbolo do seu povo, é um símbolo da nossa família. Você pode usar este texto e colocar a sua família aqui como recebedora destas promessas. Colocar a nossa igreja, colocar a sua vida. Porque Jerusalém é um símbolo do povo de Deus e você é o povo de Deus. Aqui as promessas são evidentes. Eu vou me deter mais no verso 6 e 7. Mas as promessas aqui têm um se para acontecer. É oração. Deus está dizendo, vou transformar vocês numa delícia, se orarem. Eu vou fazer de vocês, como o noivo olha para a noiva e deseja, fica encantado, assim vai ser, se orarem. Deus, quando quer fazer uma obra na vida da gente, ele põe a gente a orar. Deus, quando quer fazer uma obra na vida da igreja, ele põe a igreja a orar. Diz os estudiosos do passado que Deus não começa nada sem oração. Parece-me que Deus, para agir, diz, eu vou agir, mas deixa esse povo começar a orar primeiro, depois da oração eu começo a agir. Deus pode fazer sem oração? Pode, mas Deus, via de regra, faz depois de um povo orar. E eu queria destacar aqui para vocês, amados, como que deve ser a nossa oração por restauração? Como é que tem que ser, à luz desse texto, dos versos 6 e 7 em especial? Primeiro, uma oração por restauração é cheia de expectativa. Veja o verso 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Uma oração por restauração é uma oração cheia de expectativa. Ô, irmãos, não é muito da nossa realidade, mas nos tempos bíblicos a maioria das cidades eram amuralhadas. Você lembra de Jerusalém? Um portão para entrar na cidade apenas, de onde saía e entrava apenas naquele portão grande. As cidades eram amuralhadas e por cima dos muros, que eram largos, os soldados andavam por cima dos muros, ficavam os guardas. E os guardas tinham pelo menos duas funções. A primeira delas é bem evidente, que é ser uma espécie de vigia. O guarda tinha um olho fora e um olho dentro, um olho fora e um olho dentro. Ao ver o inimigo aproximar da cidade, eles com uma trombeta na mão, soavam a trombeta virado para a cidade, e a cidade sabia que ao ouvir aquele som, o inimigo estava se aproximando, e todo mundo então se preparava para se proteger. O guarda estava ali vigiando em todo o tempo. Diz a Bíblia que sobre os teus muros pus guarda. Ô irmãos, uma oração por restauração, uma oração de expectativa. Porque o soldado tinha essa primeira missão de vigiar, mas a segunda missão era a expectativa do socorro de Deus. Diz os estudiosos, por exemplo, você pode lembrar-se de Abacuque, né? Abacuque se coloca sobre a torre de vigia, esperando o agir de Deus. Profeta Abacuque na Bíblia. Quando você ora, você precisa ter a expectativa do agir de Deus. É como aquela criança, já contei aqui, que o pai e a mãe se ajoelharam e a criança foi orar e a oração era pedindo para chover. A criança dobrou o joelho, papai do céu, manda chuva, papai do céu, manda chuva. Disseram amém, se levantaram. O pai se despediu da mãe, despediu da criança e foi sair. Na hora de sair de casa, a criança disse, papai, o senhor não vai levar guarda-chuva? É a oração com expectativa. Eu oro na expectativa de ser feito algo. Às vezes a gente ora e a gente, se Deus fizer o que a gente pediu, a gente fica surpreso. Porque talvez faltou expectativa de ser feito aquilo que eu pedi para ser feito. Irmãos, uma oração por restauração tem que ser uma oração cheia de expectativa.
Quando você orar pela sua casa, ore com expectativa. Você se põe como um guarda, que o olho fora, e olha outra coisa, vigia, viu? Toda pessoa na Bíblia que orava tinha uma dimensão espiritual, que nós estamos numa guerra. Quem não consegue entender que estamos numa guerra espiritual, não ora. Oração é eu saber que a qualquer momento o inimigo se levantará. Um guarda que está sobre os muros e dorme, põe a cidade toda em perigo. Se você não ora, homem, se você não ora, e coloca, a sua casa está toda em perigo. Cuidado, nós precisamos de oração. E uma oração por restauração começa cheia de expectativa. Agora, em segundo lugar, uma oração por restauração é uma oração perseverante. Veja o verso 6. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. Nós estamos falando de perseverança. Eu fui substituto do pastor Jarbas em Carangola. Lá tem uma frase que eu acho que não é do Jarbas, mas eles aplicam ao Jarbas. Eles dizem assim, tem muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Acho que essa palavra não existe, não, acabativa. Mas você entende bem, muita gente começa rápido as coisas, mas não termina aquilo que começou a fazer. O segredo da vida não é começar, sabia? Embora tenha gente com dificuldade de começar, mas o segredo não é começar. O segredo é começar e continuar aquilo que foi começado. Pouca acabativa. Quando a gente fala de oração, a gente tem que lembrar de perseverança. O Senhor Jesus vai usar até uma figura em Lucas 18, a contar uma parábola do juiz iníquo, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a figura ali é de um juiz ímpio, que por causa de uma viúva que o importuna, o juiz fala assim, eu vou resolver a causa dessa mulher para ver se ela para de me encher a paciência. Eu vou resolver a causa dela. Pois é, Jesus pega esta figura para mostrar para mim e para você que na oração nós devemos perseverar, e às vezes a gente desiste perto da bênção chegar. Às vezes eu começo a orar, oro, e quando está próximo de a bênção chegar, a resposta da oração chegar, eu desisto de orar. Irmãos, uma oração por restauração, uma oração perseverante, você tem que lembrar que o guarda lá em cima do muro, esse guarda não pode dormir, esse guarda tem que vigiar o tempo todo, é de dia e de noite, este guarda não pode cochilar. Irmãos, não desista de orar, não desista de orar. A oração precisa ser perseverante. Pelo que você tem orado? Eu tenho orações que eu oro, tem 10 anos que eu falo a mesma coisa para Deus. 10 anos. E se Deus não fizer, eu vou morrer orando assim. Nós não podemos desistir, você entende? Desistir não está no nosso vocabulário da fé. Não está no nosso dicionário. Essa palavra não existe para nós. Desistir não é um direito, nós devemos perseverar. Continue orando. Pastor, quanto mais eu oro, mais difícil fica, uma ore mais. É assim. Terceiro, como é que deve ser a nossa oração por restauração? Terceiro, uma oração por restauração é uma oração ousada. Ousada. Não ousada no sentido de loucura, mas ousada no sentido de se basear nas promessas e se apropriar delas. Olha o verso 6, vai dizer, vós os que fareis lembrar do Senhor. Sabe o que é oração na Bíblia? É você lembrar Deus das promessas que Ele fez. Pastor, Deus precisa ser lembrado? Deus não, nós sim. Deus não, mas nós sim. Quando eu oro lembrando a Deus as promessas de Deus, não é a Deus que eu estou lembrando, eu estou lembrando a mim mesmo. Irmãos, olha na Bíblia. Você vai ver Abraão orando e Abraão dizendo para Deus, Deus, lembra do que prometeste.
Você vai ver Moisés orando e Moisés dizendo para Deus: lembra do que disseste. Você vai ver Ezequias, aquele rei, orando, e ele ora a Deus dizendo: Senhor, lembra daquilo que o Senhor prometeu ao teu povo. Você vai ver homens como Neemias, homens como Josafá, homens como Daniel orando e dizendo: Senhor, o Senhor prometeu. Na verdade, eles não estavam lembrando a Deus, eles estavam lembrando a si mesmo. Você precisa de lembrar a Deus, entre aspas, as promessas de Deus, para que você ore com ousadia. Senhor, eu estou falando aqui uma coisa que o Senhor prometeu, e a minha oração é com base na tua palavra. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse, então é com base nisso que eu estou pedindo. Uma oração na Bíblia por restauração é uma oração ousada. A gente precisa de orar com convicção, né, irmãos? Senhor, o Senhor disse, o Senhor prometeu, o Senhor falou, e é com base naquilo que o Senhor disse, falou e prometeu que eu estou falando com o Senhor. Não é Deus que está sendo lembrado, é a gente mesmo. Quarto lugar, uma oração por restauração. Obrigado aí, turma, vocês estão colocando aí nos comentários. Uma oração por restauração é uma oração ininterrupta e infatigável. Agora escute isso aqui. A Bíblia vai dizer: não descanseis. Você sabia que orar cansa? Pega uma pessoa aqui na Alto Caporal e fala assim: meu filho, está aqui a chave do carro, está aqui o dinheiro e a lista. Vai mãe Mirim fazer compra. A pessoa entra no carro, ela vai mãe Mirim, ela faz compra da lista que você deu, ela gasta 3 horas, 4 horas, chega em casa. Se você mandar ela voltar e fazer de novo, ela faz, ela volta feliz. Agora passa 5 minutos de joelho orando para você ver. Cansa, e cansa com força. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não dê a teu corpo o direito de parar de orar por causa do cansaço. Porque a oração cansa. Não tem nada mais esgotante fisicamente do que orar. Eu não sei se você já passou 30 minutos de joelho em oração. Quando você se levanta, meu Deus, você está exausto. Cansa. Aí sabe o que a Bíblia está dizendo? Não descanseis, não dê o teu corpo, por causa do cansaço, o direito de não orar. Continue orando. O dia que você estiver cansado, ore mais. Pois é, esta oração, ela é infatigável. Não permita que o seu corpo seja um impedimento para você prosseguir na oração. Tenha disposição de guerrear, irmãos. Eu lembro de Jesus na oração do Getsêmani. Você lembra como é que foi aquela oração? Diz a Bíblia que Jesus suava. Ele estava correndo? Não. Ele estava frio. E por que eu sei que estava frio? Se você ler o contexto, você vai ver que Pedro estava, ao negar Jesus, numa casa onde se tinha uma lareira, uma fogueira acesa. Só se acende fogueira em dias frios. Jesus está num jardim que é mais frio do que dentro de casa e transpirando. Olha como é que é a oração para Jesus. Olha como é que é a oração. Diz a Bíblia que Jesus suava e que Jesus chorava. Chorava. Pois é. Nós não temos o direito de não orar por causa do cansaço. Eu sei que cansa. Eu também canso. Mas não importa. O cansaço não pode ser um impedimento para você e eu orarmos. Por isso que no mundo de muitos preguiçosos, as orações são inexistentes. Preguiçoso não consegue orar. Preguiçoso não consegue. Vamos para quinto? Vamos para quinto lugar? Uma oração por restauração é uma oração importuna. Olha o que a Bíblia vai dizer: nem deis a ele descanso. Sabe o que Deus está dizendo? Ore, fale comigo, e fale comigo todo o tempo a mesma coisa, não tem problema não. Não me dê descanso. Não me dê descanso. Lutero dizia que a oração é você esmurrar os céus. Quando a gente era criança, a gente cantava que a oração é o telefone do céu, lembra? É o telefone do céu. A oração na Bíblia é o seguinte: Senhor, eu estou aqui hoje, e eu estou te lembrando da promessa do Senhor,
É com base nela que eu estou falando. Aí amanhã, Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou te lembrando da tua promessa. E depois da manhã, Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou lembrando o Senhor da promessa. E semana que vem, Senhor, eu estou aqui de novo, eu estou te lembrando da promessa. É Deus que está dizendo: pode falar comigo e não me dá descanso. É óbvio que uma figura, porque Deus não se cansa, a gente sabe disso. Deus não se cansa, mas Deus está dizendo: não me dê descanso não, pode falar comigo toda hora. Às vezes a gente cansa de repetir a mesma coisa para Deus, mas eu quero te lembrar, Deus não se cansou de ouvir as mesmas repetições. Você pediu várias vezes a mesma coisa para Deus, talvez você cansou de pedir, mas Deus não cansou de te ouvir. Isso aqui é maravilhoso na Bíblia. Eu lembro de Ambrósio. Ambrósio disse a respeito de Mônica. Mônica foi a mãe de Agostinho de Hipona. A Mônica passou 30 anos orando pelo filho. 30 anos. Agostinho se converteu com 30 anos de idade. 30 anos orando pelo filho. Quando Agostinho de Hipona se converteu, Ambrósio registrou assim: um filho de tantas lágrimas não poderia ser diferente. Um filho fruto de tantas lágrimas não poderia ser um filho diferente de como Agostinho de Hipona foi. 30 anos orando pelo filho. Você vai desistir com 10? Desiste não. Continue orando. É como Jacó, quando grudou no anjo, lembra? Grudou o anjo e disse para o anjo assim: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. A oração tem esse viés na Bíblia, irmãos. Você se agarrar com Deus e falar: Deus, enquanto não me abençoar, eu não solto. Eu não paro de pedir, eu não paro de falar, eu não paro de orar, enquanto a bênção, o que lhe peço, não chegar. Pois é. Você vai orar até quando, irmãos? Até quando você vai orar? Eu acho interessante que nesse texto, o verso 7 diz: nem deis a ele descanso, até que. Esse até que tem que estar na sua mente. Sabe o dia que você vai parar de orar? Até que. Eu vou parar de orar por isso até que isso seja alcançado. O limite da oração é o dia em que a oração for ouvida. Não deis a ele descanso até quando? Até que. Você está orando pelo seu filho? Estou orando, tem quantos anos? Tem 10 anos. Vai orar até quando? Até que meu filho se converta. Você está orando pelo seu marido? Estou orando pelo meu marido. Até quando? Até que Deus me ouça. Enquanto houver fôlego de vida em mim, eu vou falar com o meu Pai. A oração precisa ser importuna. É todo dia. Jesus disse que é bater, é buscar, é encontrar. É todo dia. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui de novo. Eu estou aqui outra vez. Pois é. Uma oração por restauração é uma oração importuna. Agora eu vou para o último lugar, sexto. Uma oração por restauração é uma oração específica por uma intervenção gloriosa de Deus. Olha o verso 7. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem ora, ora porque tem uma causa. Quem ora, ora porque necessita. Quem ora, ora porque precisa. Quem ora, ora porque entendeu quem Deus é. Aqui no texto, a figura é a seguinte: Deus, nós estamos na brecha, como um guarda, orando, e nós temos algo específico para o Senhor fazer. O que é? É que o Senhor coloque Jerusalém por objeto de louvor na terra. Você tem que orar pelo seu filho até que suas orações têm que ser específicas. Deus, o meu filho não foi gerado, não foi criado, não foi educado para ser uma vergonha. Eu falo com o Senhor até que o Senhor glorifique o teu nome na vida dele. Se você perceber, o pedido aqui não é por grana. Não é para fazer de Jerusalém uma cidade próspera, mas é para colocar uma cidade com um objeto de louvor na terra, onde as pessoas olham para a cidade e glorificam a Deus. Então não desista, irmãos, eu estou aqui para te lembrar nesta manhã, não desista de orar. Ore a Deus
com orações específicas. Deus, salve meu marido, se o seu marido não é crente, salve a minha filha, se a minha filha não é crente. Hoje eu vou falar à noite como que a gente lida com filhos que não são o que nós gostaríamos. Porque todo pai cria o filho para ser um objeto de louvor, mas às vezes o filho deixa de ser aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Como é que a gente lida com isso? Pois é, eu estava numa casa aqui no Alto Capolóis, tem uns 15 dias fazendo uma visita, não, uns 15 dias não, tem mais uns 20 a 30 dias. Quando eu estava levando ceia da outra vez, aí eu na casa da pessoa, aí ministrei a ceia, beleza. De repente, quando eu terminei de orar, saiu do quarto uma moça, que é da família, mas não é da cidade. Aí eu a conheci, falei com ela, tá, tudo bem, sou de tal lugar, beleza. Eu falei, posso orar pela sua vida? Ela disse, não, pastor, não precisa de orar pela minha vida, não, eu não creio nesse seu Deus. Falou comigo. Ateus não existem, eles acreditam que são, mas não existe ateu. Ateu tenta negar a existência daquele que não admite existir, que é Deus, né? Aí eu falei, você não crê não? Não, não creio. Que Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor faça florescer a sua vida, do seu marido, dos seus filhos. Orei. Sem a saber, entendeu? Segurando na mão dela. Tá, pastor, tá bom. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de oração. Até quem acha que não precisa. Nós precisamos de oração. E as nossas orações têm que serem recheadas da lembrança de que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. Que o seu braço não está torcido para que não possa abençoar. Quando eu oro, eu tenho que se lembrar que as mãos de Deus estão abertas. Os seus braços estão abertos para abençoar a minha casa, a minha vida, a minha família, a minha igreja, o meu lar. Por isso que eu posso pedir, Deus, abençoe meu filho, abençoe meu neto, abençoe minha mulher, abençoe meu marido, abençoe meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, abençoe a minha igreja, abençoe a minha cidade, porque as mãos do Senhor são graciosas, o poder do Senhor é real. Por isso eu me coloco na brecha, e eu não vou parar de orar, até que ele ou ela, ou eles ou elas, sejam objetos de louvor na terra. Eu vou orar. Ô irmãos, Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar o seu coração, a sua vida, a sua família. Deus pode. E Deus começa quando você começa a orar. Vamos orar. Deus, nós te pedimos nesta manhã, restaure lares, casamentos, corações, gente ferida. Nós te pedimos nesta manhã que estas mãos que não estão encolhidas, estes braços que estão abertos, possam restaurar todos aqueles que precisam de uma restauração específica. Deus, nós não vamos cansar de bater, nós não vamos cansar de buscar, nós precisamos encontrar. Restaure os filhos que estão afastados, Deus. Restaure os casamentos que estão andando de mal a pior. Restaure o coração do homem, da mulher. Restaure o coração do patrão, do funcionário. Nós te pedimos restauração. Se o Senhor operar, tudo muda. Mas se o Senhor não fizer, restauração nenhuma acontecerá. E Deus, nós te pedimos que o Senhor coloque a nossa igreja por objeto de louvor nesta cidade. Que por causa desta igreja aqui, o teu nome seja exaltado. Um sinal de que o Senhor ama esta cidade é que esta igreja se faz presente aqui. Louvado seja o teu nome. Oramos assim, Deus, com grande expectativa. Como um guarda que vigia, espera o agir do Senhor. Nós também esperamos. Em nome de Jesus. Amém.